Papo Antagonista. As notícias essenciais para entender os assuntos da semana no Brasil. Comentário de Diogo Mainardi. Boa noite, Diogo. Bem-vindo mais Cláudio, uma vez aqui ao Papo Antagonista. Tudo bem? Tudo bom, e você? Tudo bem. Bom, o Moro está por aqui, né? Não está em Brasília ainda, vai vir aqui no início do mês, na próxima semana, mas já teve uma reunião com dirigentes do Podemos no fim de semana, no sábado, né? Ele mantém a cautela, né? Não quer antecipar nenhuma decisão sobre o seu futuro político, inclusive adiou essa decisão para novembro, porque depende da questão do contrato dele com Alvarez e Marson, e o Podemos se antecipou e fez uma pesquisa aí, uma pesquisa qualitativa, sondou junto ao eleitorado qual é a imagem que o Moro tem hoje no país, né? Então, a gente publicou mais cedo, ele teria aí a simpatia hoje de 31% do eleitorado, a antipatia de 28%, 41% não tem opinião, né? Se declararam neutros, né? E também, nesta mesma pesquisa, avaliaram a transferência, a migração, né? A portabilidade de votos do Bolsonaro e até do Lula para o Moro, né? Mas no caso do Bolsonaro, essa portabilidade, essa transferência, ela é mais significativa, representaria aí pelo menos 10 a 12% dos votos válidos que hoje o Bolsonaro tem, acabariam sendo depositados na urna para o Moro num cenário de segundo turno que a gente ainda não tem, ainda é muito hipotético, né? Como é que você enxerga isso? Provavelmente mais do que 10 e 12%, né? Acho que tem muito bolsonarista ressentido e que rejeita totalmente... Né? Não, gente que rejeita totalmente a ideia de que o Bolsonaro não vá para o segundo turno, de que ele possa não ser reeleito e que não acredita em pesquisa, e diz que ele vai ganhar, que ele já está eleito. É uma gente aloprada que não tem sentido, senso de realidade, mas na hora do vamos ver, se o Bolsonaro for excluído do segundo turno, como espero que seja, daí vai votar no candidato alternativo ao Lula, porque é assim que ele vai votar, não tenho muita dúvida sobre isso. Então esses 10 ou 12 devem ser muito mais do que isso. Sobre o eleitorado do Moro, a pesquisa é interessante, eu acho complicado sempre, a minha dúvida está sempre ligada a esses 41% que não têm uma opinião, porque eu não tenho a menor dúvida de que uma parte grande do eleitorado, inclusive gente que poderia votar no Moro, mas que não o vê como um candidato. Então, mesmo numa pesquisa, mesmo solicitado por uma pesquisa, em que o entrevistador pergunta você votaria no Moro, é gente que não vê o Moro, porque ele não é um político, e não vê o Moro como um político ou um candidato em 2022. Então, essa hipótese não é concreta na cabeça das pessoas, eu acho, do eleitorado. A hipótese do Lula, que já se candidatou 7 vezes, que se candidatar mais uma, tudo bem. Bolsonaro é o presidente. Ciro Gomes também já perdeu 300 vezes. O Moro não. O Moro é uma figura que é identificada com outras atividades, tinha uma imagem extremamente positiva, que foi corroída pelo bolsonarismo. A rejeição que ele tinha dos lulistas se manteve. O que aumentou foi a rejeição dos bolsonaristas depois do ataque violento da tropa bolsonarista, né, contra ele. E a ajudinha que o Bolsonaro deu para destruir a Lava Jato. Mas eu acho que essa é a grande dúvida sobre o potencial eleitoral do Moro, que eu, pessoalmente, acho que é muito grande. Mas depende dessa transformação da imagem dele, que eu acho que não é bem captada nas pesquisas, não por culpa das pesquisas, mas porque é difícil mesmo, na cabeça das pessoas, concretizar essa imagem do Moro candidato. E ele ficou muito
calado, muito afastado, né, da mídia. Desde que ele saiu do ministério, ele não tem essa projeção, né, ele não tem essa presença permanente na mídia por conta dele. Assim, ele mesmo não se utiliza dos veículos de comunicação para se projetar, para ocupar esse espaço, né, porque política é ocupação de espaço, né, Diogo? Se você não ocupa esse espaço, você acaba deixando espaço para essas narrativas, né? Esse espaço ele é preenchido por essas narrativas dos inimigos políticos, dos velhos e dos novos. Inclusive, isso é uma coisa que está sendo ponderada pelos próprios dirigentes do Podemos e outras lideranças aí, até desse centro democrático com que ele conversa, Mandetta e afins, porque assim, você pode aguardar, pode esperar um pouco mais para ele tomar essa decisão, mas não muito, porque senão você acaba perdendo o timing e perdendo o espaço, né, para se colocar como candidato. Até por motivos contratuais, a gente sabe dele, por causa do trabalho do Moro, ele apanhou calado, né? Ele vem apanhando muito e sempre calado. Ele não pode responder ao Gilmar Mendes, por exemplo. Ele não pode responder ao Lula. Ele tem que ficar quieto. Ele tem um trabalho a fazer. Ele não roubou, ele não tem dinheiro. Ele precisa ganhar a vida dele fazendo um trabalho para uma empresa particular. E isso impõe a ele um silêncio a respeito de questões políticas, que não tem nada a ver com o trabalho dele. Eu compreendo isso, mas é claro que o fato de ter apanhado calado por tanto tempo ajudou a corroer a imagem que ele sempre teve, né, de juiz muito duro, muito afirmativo, e que respondia do jeito dele, mas respondia na bucha todas as acusações falsas que foram feitas. Ele sempre fez isso, deixou de fazer, obviamente que isso teve um peso no aumento da rejeição dele ou na diminuição da popularidade dele, e como você disse, tem que preparar, a campanha não é assim, né? Tem que preparar desde cedo, tem que ter uma base forte nas redes sociais, precisa de dinheiro, você precisa viajar, precisa conhecer o candidato, Rondônia. Tem que viajar bastante. Tem que conversar com as pessoas, tem que fazer um programa. E para fazer um programa você tem que conversar com muita gente, tem que conversar com muita gente preparada. Em economia, sabe? Ele tem um discurso bom, anticorrupção, que pega uma pequena fração da população, mas que pode ser estendido. Quer dizer, é claro que ele pode falar, olha, a saúde está uma porcaria porque, em primeiro lugar, porque nós temos um criminoso no poder, mas também porque rouba-se, porque nós vimos no Covidão, rouba-se muito. A gente vê na Covaxin, a gente vê no Ministério da Saúde, isso Sim. tudo prejudica a saúde. Então a corrupção é sempre um tema forte, presente na vida das pessoas. Dá para fazer essa transferência da corrupção para os outros assuntos, mas não pode ser um tema único, tem de ser um dos temas. A gente tem de ter respostas para outros temas. Eu sei que o Moro pensa em todas as outras áreas que podem ter importância numa disputa política. Tenho certeza que ele é muito inteligente, é muito afiado, tem um ótimo senso de humor, ele é capaz de rebater também com ironia. Agora, ele tem que estar solto, né? Se ele não estiver solto para fazer esse tipo de coisa, se ele não tiver um megafone também para responder à altura, ele fica muito acuado e não pode se oferecer. Voltando ao que a gente estava conversando agora há pouco, esses 41% que não veem o Moro nem de um jeito nem de outro, porque ele não é um candidato, porque ele não encarnou a figura do candidato, vão continuar assim, vão continuar achando que ele é esse ex-juiz, que não é nada, né? Ex-juiz não é absolutamente nada, a não ser para o Arthur Lira, que quer tirá-lo da eleição, porque é um ex-juiz há pouco tempo para o Arthur Lira, então precisa passar por uma quarentena de uns 14 anos, o Moro. Ele tem que evitar
essa coisa que aconteceu com a Marina, por exemplo, né? De você ficar ali marcado, maculado por um discurso, uma bandeira só, por um discurso monotemático, né? Então a Marina, por mais que ela tenha se esforçado inúmeras vezes aí em outros pleitos, ela permanece identificada como aquela figura de né, aquela política ativista do meio ambiente, né? O Moro ele não tem, obviamente, não tem tempo, não tem história política, né, testada. A gente simplesmente não tem isso, né? Como você mencionou, ele sempre respondeu de forma firme, mas sempre respondeu pelos autos, né? Havia ali autos. Mesmo quando ele era ministro da Justiça, ele sempre evitava entrar em polêmicas públicas, né? Poucas vezes se manifestou via Twitter, que era uma coisa também nova, uma novidade ali na comunicação do Moro. E, claro, se ele entrar realmente nessa briga, vir para o debate público, tem que mexer bastante nessa comunicação. Tem uma coisa que eu quero te frisar aqui, que também eu tenho detalhes dessa pesquisa que eu apurei lá, e que eu acho que fortalecem justamente a tua opinião, porque desses 28% da imagem, mesmo esses 28% que ele tem de imagem negativa, ele é construído de que maneira? Você tem 12% que tem um sentimento de decepção em relação ao Moro, que é a turma bolsonarista radical, que embarcou na narrativa de que ele traiu o Bolsonaro quando deixou o governo. Você tem ali 8% que são os petistas radicais, lulistas, né, que consideram parcial o Moro, não gostam dele porque consideram ele parcial, que é quem entrou na narrativa petista, etc. e tal, de que ele foi parcial na Lava Jato. 4% consideram ele despreparado, né, e outros 4% por outros motivos. Então, na verdade, você tem aí, dentro dessa construção, dessa imagem negativa, você consegue facilmente reverter boa parte dessa impressão, desse sentimento, se você tiver uma boa comunicação. É diferente do que acontece, por exemplo, com o Lula, Diogo, que eu quero trazer para a nossa conversa aqui, porque o Lula tem 48% de imagem negativa, só que as primeiras menções que constroem esse 48% corrupto, ladrão, mentiroso, falso. E o Bolsonaro, 65% de rejeição, despreparado, incompetente e genocida. Então, eu acho que não está ruim, a imagem negativa do Moro não está... Não, dá para reverter. Olha, não sei se os números são exatos, se forem exatos, claro, o Moro já está eleito. Mas é curioso, por exemplo, que ele seja mais rejeitado pelos argumentos oferecidos pelos bolsonaristas, os tais 12%, do que pelos próprios lulistas. Mas a gente sabe que os lulistas e os petistas sabem o que o Lula fez, né? O que o Lula fez, o que o PT fez, eles sabem perfeitamente. Eles camuflam isso, eles acobertam todos os crimes que foram cometidos e revelados pela Lava Jato, mas todo mundo sabe o que eles fizeram. O Moro, se ele souber desmontar esse negócio... Agora, Bolsonaro está morto, né? 65% de rejeição é um número que ele já vai empatar com o ghostwriter dele, o Michel Temer, porque é inacreditável uma rejeição tão grande assim, só que é muito mais virulenta do que aquela em relação ao Temer, né? O Temer era uma pessoa contagiosa, infectada pela garagem do Joesley lá, mas não era um genocida, não era um assassino, não era um cara que estava carregando nas costas 600 mil mortes. E o Lula ficou marcado para sempre, carimbado na testa como ladrão. Então, que existe um espaço, eu não tenho a menor dúvida. A gente conversou hoje de manhã sobre a pesquisa do IPEC, lá, que fez uma pergunta elaborada de uma maneira compreensível, ou pelo menos compreensível para nós, que você gostaria que o Lula fosse eleito novamente, acho que deu 40 e tanto %, né?
o Bolsonaro fosse eleito novamente, deu 19%, e algum outro candidato fosse eleito, que não fosse Lula nem Bolsonaro, e deu 31%. Então, 31%, você está no segundo turno, mais os 19% do Bolsonaro, você está eleito. Existe um caminho. A gente sabe que boa parte do eleitorado do Lula, hoje, é fruto do antibolsonarismo. Ele tem uma rejeição que está subdimensionada, porque a comparação com o Bolsonaro é impiedosa. O Bolsonaro é tão ruim que acaba limpando, lavando a imagem do Lula, e isso, obviamente, ajuda. E ele também, Lula, tem a seu favor o fato de que é aquele que demonstra ser capaz de derrotar o Bolsonaro. Então, ele tem a seu favor a maior força política do Brasil, isso eu já escrevi, eu vou continuar escrevendo, é o antibolsonarismo. Essa é a maior força política do Brasil. É algo que todo mundo que se for pensar em se candidatar em 2022 tem de levar em conta. Deixar, por exemplo, as manifestações na mão do PT, que possa lucrar com o antibolsonarismo sozinho, eu acho muito temerário. Acho que é importante que o lado de cá faça o que tentou fazer no dia 12 com insucesso absoluto, mas que é reunir as pessoas nas ruas, talvez até junto com os outros. Mas o fato é que é preciso não deixar o antibolsonarismo na mão do Lula, senão ele está feito. Se o outro tem 65% de rejeição, quem quer que se ofereça para o eleitorado como oposição real e possibilidade de tirá-lo do poder, esse genocida, vai ganhar. A gente não pode esquecer, né, o Feira, o Duda Mendonça, todos eles ensinaram, deixaram isso muito claro, que em eleição o que vale é a emoção, né? Então, assim, quando você menciona o antibolsonarismo, você está falando de um sentimento que está arraigado, que envolve uma série de coisas profundas, né? Você aquele ódio mesmo que você vai lá na urna apertar contra o sujeito, porque é o cara que fez essa, né, que cometeu esses crimes todos durante a pandemia, que se mostrou absolutamente incompetente, é o cara que traiu o eleitor, né, da classe média, é o cara que é o político que traiu os seus ministros, né, o Moro, um deles, traiu a bandeira de combate à corrupção. Então, se você deixar, né, o Lula pegar isso para ele, e aí entra um fator interessante, porque em 2018 nós tivemos justamente o contrário, era o antipetismo, aquele sentimento de raiva profundo, de ódio, de um sujeito que dilapidou o país, que enriqueceu os seus amigos e que deixou o país em frangalhos, quebrado. Então, a gente também tem a chance, né, assim, quando eu olho, eu até escrevi mais cedo na história do Moro, né, você tem candidatos de terceira via que não conseguem personificar esse sentimento de anti-bolsonarista e antipetista. Exatamente. E o único cara que faz isso de forma natural, porque é uma construção histórica, é o Moro, né? É o único que faz isso de uma forma legítima, vamos dizer assim, sem precisar fazer nada, né? Então, assim, ele é o cara que hoje é odiado por ambos os lados, e esse ódio abre uma avenida para o amor ao eleitorado. Não tenho a menor dúvida sobre isso. E como você disse, o Bolsonaro ganhou porque soube encarnar essa figura que você disse, personificar, encarnar a figura do antilulismo. Quem tentou derrotar o Lula como Alckmin, por exemplo, sem verve, sem força, sem encarar de frente, se deu muito mal, quebrou a cara, todos eles quebraram a cara. E vai ser assim de novo. Quem souber encarar e encarnar essa figura anti-bolsonarista e, no caso,
antilulista também, tem uma grande chance. Antibolsonarista no primeiro turno e antilulista no segundo. Tenho certeza que esse ódio visceral pelo Bolsonaro, que é majoritário no país e que é impossível de se desfazer com Bolsa Família, Bolsa Auxílio Emergencial, Coronavac, não existe, porque é ligado a luto, a dor, sem contar algo sobre o qual acho que a gente já conversou, mas sobre o qual eu escrevi. Existe depois de uma epidemia, eu chamei de efeito Churchill lá na Cruzoé. Você quer mudar tudo, você quer recomeçar do zero. Você vê o que aconteceu na Alemanha. A Merkel é amada, ela fez um trabalho extraordinário no país por 16 anos, e o partido dela tomou uma sova, porque saindo de uma epidemia, é natural que o eleitorado queira um ar novo, minimamente fresco. Tudo bem, SPD não é nada fresco, mas é novo, é o contrário do que havia até agora. E se não for o contrário, porque eles estavam no governo juntos, é algo novo que não se imaginava até pouco tempo atrás. Então, eu acho que todos esses fatores vão confluir em 2022 para dar um chute no traseiro do Bolsonaro e abre um caminho. Moro, como você disse, é o cara que naturalmente encarna essa figura, odiado pelo bolsonarismo aloprado, odiado pelo lulismo delinquente. Ele tem essa avenida na frente dele. Não sei se ele vai encarar, não, mas que tem. E agora, sem o Moro, você tem um Ciro Gomes que vem construindo, tentando se apropriar desse antilulismo, né? Eu acho que é mais fácil e até legítimo o discurso dele anti-bolsonarista, mas ele vem construindo, é uma construção narrativa que já vem de um tempo, dele contra o Lula, justamente para tentar ocupar o espaço do Lula na esquerda, né? Eu acho que não convence de cara o eleitorado de centro, de direita, né? Porque ele quer, na verdade, só ocupar o espaço do Lula. Então, mas numa ausência de um candidato como o Moro, o que você acha? Você acha que ele tem condição de crescer ou a rejeição dele impede? Eu acho que ele não representa o novo, porque ele se candidatou nas últimas 4 eleições. Acho que ele tem uma grande dificuldade aí. Acho que ele é associado a essa esquerda do PDT, velha, rançosa. É difícil convencer o eleitor brasileiro de que ele pode ser uma mudança positiva. A minha impressão é que o cenário pode mudar radicalmente, daí sim ele pode encontrar o caminho dele. Acho que o Bolsonaro, se for atropelado daqui a alguns meses por um terceiro candidato, um Moro, por exemplo, e pular fora da disputa, a candidatura do Lula perde bastante o sentido. É possível que haja um certo caminho para um Ciro Gomes, mas pela esquerda, né? não pelo centro, não pela direita. Aí eu vejo melhor o Eduardo Leite, por exemplo. Mandetta. Claro. Eduardo Leite, Mandetta. João Dória de jeito nenhum. João Dória a gente não... Eles não deram o número do João Dória porque nem importa mais, né? Mas ele tem uma rejeição igual a dos outros dois e uma aprovação ridiculamente pequena. Então, as pesquisas sobre Eduardo Leite... O problema é o Dória tirar a possibilidade do Leite carregar esse eleitorado, né? Claro. Que aí o que manda
o que manda nas prévias é outra coisa, né? O que manda é outra coisa, é o Paulo Maluf. Mas o Eduardo Leite, as pesquisas sobre o Eduardo Leite não significam absolutamente nada, porque ninguém no Brasil conhece o Eduardo Leite. Então, o que você tem que ver é se ele, sendo apresentado para o eleitorado, pode ter um poder de atração. Eu imagino que sim. Ele tem essa chance. Mas ele precisa ser bem apresentado ao eleitorado. Muito bem, Diogo Mainardi. Bem. Obrigado aí mais uma vez. Obrigado a você, Cláudio. A gente vê. Foi bom Tchau. pegar essa pesquisa aí do foi Podemos. Boa. Abração, Valeu. Tchau. Papo Antagonista. Reportagens exclusivas, bastidores do poder e análise com quem faz notícia.